A cooperação é um imenso aspecto do ministério que muitos de nós simplesmente não entendemos, porque a verdadeira amizade com Deus é estranha para nós. A maior parte do mal-entendido ocorre porque não sabemos quais dos nossos desejos vêm de Deus, e quais são carnais. A própria palavra desejo em inglês, desire, é composta do prefixo desire, que significa o Pai. O desejo é, por natureza, do Pai. Mas antes de virmos para Cristo, os nossos desejos são corrompidos, porque o desejo é gerado a partir daquilo com o que temos comunhão. Se tivermos comunhão com a ganância, os nossos desejos serão gananciosos. Se tivermos comunhão com a pornografia, os nossos desejos serão de perversão. Se tivermos comunhão com a ira por causa de uma mágoa passada, o nosso desejo será de vingança. Mas quando temos comunhão com o Pai, os nossos desejos são puros. Lembre-se do que Jesus disse. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11 versículo 24. O que você deseja quando está orando? O que você deseja naquele lugar de comunhão com o Senhor? Quando entramos no reino, a estrada estreita e reta de que Jesus falou se torna grande e larga. O reino é maior por dentro do que parece por fora. Há espaço para os nossos desejos, para a nossa criatividade, para as nossas ideias. Não pensamos ou sonhamos independentemente de Deus, mas por causa dele. Ele essencialmente disse: vou-lhes dar uma grande ideia, e quero que ela molde cada sopro de vida em vocês, cada parte do ministério, cada oração. A ideia é: assim na terra como no céu. Agora vão. Corram com ela. Façam-na acontecer. Esse mandado nos move a sairmos de uma servidão robótica onde perguntamos constantemente: Senhor, devo comer atum ou manteiga de amendoim no almoço? O Senhor quer que eu atenda o telefone quando ele tocar? Devo falar com aquela pessoa na loja ou passar direto? Essa é uma forma de dependência que nem sempre agrada a Deus. Em vez disso, Deus confia no coração de um homem que está envolvido na sua amizade com ele. À medida que temos intimidade com ele, o que acontece passa a ser resultado dos nossos desejos e não apenas de recebermos ordens específicas do céu. Deus começa a se alimentar dos nossos desejos e vontade assim como ele se alimentou do desejo de Davi. O templo não parece sequer ideia de Deus, mas foi bom ele tê-lo colocado no seu livro e ter feito dele uma grande parte da sua obra no planeta. Ele fará o mesmo com as suas ideias e desejos. Do mesmo modo, a Bíblia diz que Jesus só fazia o que ele via o seu Pai fazer, ver João 5 versículo 19. Durante a maior parte da minha vida eu entendi que isso significava que quando Jesus colocou lama no olho do cego, foi porque ele viu o Pai fazer isso primeiro no Espírito. Eu ainda creio nisso, mas também penso que Jesus estava dizendo muito mais. Creio que ele estava nos dizendo: eu vejo o que move o Pai, e permito que aquilo que o move determine o meu rumo. Como pastor, sei como é ver os sonhos de outras pessoas florescerem sob o ministério em minha igreja. Mas a minha primeira preocupação é sempre a agenda de Deus para nós. Não presto atenção à agenda de ninguém, por mais eminente que ele seja, ou que dinheiro ele tenha para executá-la. Sou imune às agendas dos outros até que eles renunciem a elas e tomem a minha agenda, que Deus me deu para a nossa igreja. Então, e só então, as agendas deles se tornam importantes para mim. Os desejos deles adquirem vida em minha mente quando eles as compartilham comigo. Creio que é assim que o Pai trabalha. Quando ele vê você e eu nos rendermos à agenda dele, ele de repente passa a estar interessado em ouvir o que temos a dizer. A nossa rendição o torna vulnerável aos nossos sonhos. Passa a haver um efeito de cooperação. Como acontece com qualquer esforço de cooperação, o trabalho que fazemos com Deus leva a nossa marca e a dele. Minha esposa deu à luz nossos 3 filhos, e eles levam as minhas características e as dela. De modo que quando cooperamos com Deus, o resultado se parece com Ele conosco. Por exemplo, cada um dos 4 evangelhos representa a mesma mensagem, no entanto, cada um é único e distinto, porque cada um dos autores era único e distinto. Até os atuais derramamentos e avivamentos que estão ocorrendo em todo o mundo têm manifestações completamente diferentes, porém o mesmo Espírito, porque eles fluem através de pessoas com dons, personalidades, relacionamentos e ambientes culturais diferentes. Cooperação não tem a ver com conseguir o que queremos de Deus. Ele não é um mensageiro cósmico para executar todos os desejos que temos. E ele também não carimba todos os sonhos que levamos a ele.
Mas se Deus cancela um dos nossos sonhos, é apenas porque Ele tem um melhor em mente. E Ele prefere ouvir você sonhar a ver você se acovardar diante dele perguntando qual é a sua tarefa seguinte. Criatividade abundante. Sonhar com Deus desvenda reservatórios profundos de criatividade em cada pessoa, em diferentes áreas de dons e talentos. Mas em muitos setores da igreja, a criatividade está confinada porque as pessoas temem os seus desejos e sonhos. A religião, cruel e monótona, reprime o impulso criativo que Deus colocou dentro de cada pessoa. Cada um de nós tem o direito e a responsabilidade de se expressar criativamente na área da vida que nos interesse, seja ela qual for. No entanto, muitos de nós temos o terrível hábito de fazer as coisas da maneira como sempre fizemos, por razões de medo e segurança. Somos descendentes do Criador, mas nos apegamos aos métodos velhos e desgastados. Pedimos a Deus para fazer coisas novas através de nós, mas esperamos que Ele as faça de uma maneira familiar. Muitos cristãos oram, e quando a mente deles divaga, eles pensam que é o diabo que os está distraindo. Esse pode ser o caso muitas vezes, mas talvez o nosso diabo esteja ativo demais, e o nosso Deus inativo demais. Quando a sua mente divaga, talvez Deus esteja levando você a soluções criativas para os problemas. Você talvez esteja resistindo a ideias do céu e se agarrando a uma prática de oração rígida e religiosa. Algumas pessoas de negócios saem da rota quando estão orando, pensando em um contrato ou em uma oportunidade, e no fim da oração elas pensam: arruinei todo o meu tempo de oração pensando em outra coisa. A culpa e a condenação vêm sobre elas quando Deus na verdade estava desviando-as para um assunto que estava em sua mente. Ele queria que elas pensassem criativamente e interagissem com ele para que ele pudesse liberar ideias que elas nunca tiveram. Meu tio Davi me contou uma vez que um professor de uma faculdade cristã olhou para seus alunos e disse: quantos de vocês querem ser milionários? Todos eles falaram: eu quero. Vão para casa hoje à noite e orem, e me digam o que vocês sentiram quando estavam orando. Eles voltaram no dia seguinte, e ele disse: quantos de vocês querem ser milionários? Uma pessoa ergueu a mão, e essa pessoa acabou sendo um homem de negócios bem-sucedido. O ponto era que nesse relacionamento com o Senhor há uma troca na presença dele, e essa troca molda paixões e sonhos em nós. Infelizmente, a religião nos programou para ignorar qualquer coisa que possa ser um desejo pessoal, de modo que deixamos que o mundo que nos cerca se encarregue de sonhar, e nós nos alistamos no sonho dele. Muitos cristãos nunca sentem a liberdade de expressar criativamente o que Deus está dizendo e fazendo neles pessoalmente.